Só que esse príncipe encantado, ele tem a duração que ele determinar. Mesmo com pouco tempo de relacionamento, as suas defesas já estão abertas. O que acontece com o narcisista é que ele não se relaciona, ele tem relações muito vazias, muito rasas, porque ele não troca afeto. O segundo que o narcisista percebe que você não tá servindo de fantoche vazio que faz tudo o que eles querem, eles vão te punir. Se relacionar com pessoa narcisista não é nada fácil. Pode ser seu amigo, seu namorado, alguém da família, não importa. O padrão é sempre o mesmo. E em toda oportunidade ele vai tentar te colocar pra baixo. Ele não quer ninguém acima dele, e sim abaixo dele. E também o narcisista sabe exatamente o que faz. Ele manipula com calma, com estratégia. E o pior, ele manipula sem parecer que está manipulando. E quando você se dá conta, você está lá, sendo diminuída de alguma forma por ele e sofrendo por isso. Mesmo que no início não perceba. Isso porque eu tô sendo otimista, porque se for pra ser pessimista, você vai acabar desse jeito aqui. Foi de, poxa, eu tenho dificuldade de entender a sua depressão porque eu não tenho nada parecido. Pra você é a mulher mais fraca que eu já conheci. Eu tenho certeza que você nunca vai melhorar da depressão e eu não quero uma mulher doente do meu lado. Claro que cada caso é um caso, mas é nesse nível que pode chegar. Por isso, entender como esse tipo de pessoa funciona é o primeiro passo. Então, antes de tudo, vamos começar do início. Tudo começa com um primeiro encontro, em que suas palavras adoçam. Ele te coloca em um pedestal. Diz que nunca conheceu alguém com as tuas qualidades e que você tem tudo o que ele procura. Love bombing acontece ali logo no começo do relacionamento, é muito rápido, a característica é essa, muito rápido, muito intenso, e ele vem com toda essa promessa de amor, onde você acredita de fato que você encontrou a sua alma gêmea. De início vai te criar um conto de fadas da Disney, vai te apresentar um mundo ideal, onde você é a rainha ou o rei, e vai estudar muito bem tudo o que você gosta, como você é, vai te analisar em detalhes e quando tiver seu perfil completamente estudado, vai te fazer acreditar que é a pessoa certa para você. A chamada alma gêmea é uma técnica de manipulação que consiste em estudar tudo o que você é para te fazer acreditar que é sua alma gêmea. E ela tá tão destruída que quando vem essa parte gostosa, ela entra. Parece que mexe com a química cerebral. Eu acho que parece sim. que ela parece uma droga. Isso mesmo, o Love Bomb funciona como uma droga porque ele inunda o cérebro da vítima com muita dopamina, serotonina e ocitocina, criando uma sensação intensa de euforia e conexão. A vítima se sente única, ela se sente especial, quase que em transe de prazer. Ela encontrou o príncipe encantado na cabeça dela. Só que esse efeito não dura. Então, uma vez que já te tem ali, que eles sabem que te tem ali, começa a fase de desvalorização, de reforço intermitente. A desvalorização é quando começam a te maltratar, a te menosprezar, mas primeiro eles precisam garantir que você está ali. Enquanto não souberem que você está nesse ponto, não vão fazer isso. Então, quando eles sabem que tem você no bolso, eles começam a menosprezá-lo, como se o deixassem na mão, gritassem com você ou o humilhassem. Aí o tempo vai passando, o encantamento vai diminuindo, não é assim? E a gente vai se dando conta de que o relacionamento não era como a gente pensava, sabe? Não é mais a mesma coisa. E de fato, não é mais a mesma coisa. E o próximo sinal começa a ficar mais grave. É um tipo de homem que realmente pode começar a te ferir profundamente. Esse próximo sinal reflete muito o início de um abuso psicológico recheado de manipulações. Homens assim costumam ser narcisistas, que pra quem não sabe, são pessoas que são muito inseguras, mas tão inseguras e precisa diminuir o outro para se sentir segura de si. E isso explica o comportamento deles. Vamos agora para o sinal 2, desvalorização. A fase de desvalorização consiste em te desvalorizar, te fazer sentir que você já não é tão valiosa, que não é tão importante, que não é tão especial, e você fica o tempo todo tentando que ele volte a te premiar, que volte a te reforçar. Então, de vez em quando, ele faz isso e te envolve em um reforço intermitente, no qual você não sabe em que momento ele vai te tratar bem, vai te tratar mal. Eles são tão inseguros que por isso vão brincar com a sua segurança, com a sua própria autoestima. Eles vão querer pisotear você, porque estão em um nível tão baixo, vibrando tão negativamente, que vão querer fazer o mesmo com você para poderem se sentir, na cabeça deles, superiores a você.
Eles vão começar a fazer você se sentir inseguro. E aí você se sente muito infeliz. Só que mesmo assim você se sente presa a essa pessoa. E esta pessoa que dá tanta sensação legal começa a apontar coisas que ela nunca tinha reparado, porque de fato essas coisas nunca existiram, mas ele começa a colocar um holofote em coisas como se aquilo fosse um grande problema. Você começa a sentir que você não é boa o suficiente para ele. Ele te faz sentir inadequada, sabe? Que tudo que você faz está errado. Aí você começa a pisar em ovos quando você tá com ele. Você começa a medir tudo que você fala e tudo que você faz. E começa a aparecer o desejo, sabe? O tempo todo de agradar, de acertar. Isso é desgastante. Quando a vítima que lá no começo tinha sido colocada num pedestal, agora é desvalorizada. E tudo aquilo que ela confidenciou lá no começo, ideias, sonhos, planos, agora o narcisista usa para desvalorizar. Tudo que ele sabe que é importante para a vítima, ele usa para desvalorizar. Então, no começo, quando você conhece essa pessoa, ela cria uma máscara, uma fachada completamente fictícia, na qual você acredita, você engole. E no final, você está entrando em um relacionamento que é um inferno. É, exatamente. Você se relacionar com esse tipo de homem, você tá entrando num verdadeiro inferno. Quanto mais tempo você ficar, pior vai ser. E tem uma frase que traduz muito bem esse começo, que é bem assim: o caminho para o inferno parece um paraíso, e o caminho para o céu parece um inferno. É exatamente essa ilusão que acontece no início. Pois no início parece tudo perfeito, mas na verdade é a porta de entrada para homens inseguros ou até mesmo narcisistas. E a partir daqui, o vídeo fica um pouco mais pesado, porque se todos esses sinais se confirmam, não estamos falando apenas de insegurança, e sim de um homem narcisista. E um homem narcisista é uma das piores coisas que pode acontecer em sua vida. Bom, vamos para o sinal 3. O gaslighting é quando o narcisista faz com que a vítima duvide da sua própria sanidade mental. Ele confunde a vítima, a manipulação tá lá, as traições estão lá, e quando a vítima confronta, quando ela olha e fala, mas tá aqui, eu tô vendo, o print tá aqui, você me falou, você... Não, isso não aconteceu. Você tá louca, você tá cansada. A confiança é a base de tudo. Não dá pra viver sem confiança. Então essa ameaça de que não dá pra viver assim, de que você está desconfiando de mim, faz com que a vítima tenha medo de perder. E por ter medo de perder, ela silencia, ela para de olhar e ela começa a questionar se de fato não é ela que está confusa, não é ela que está vendo coisa demais, porque como que é possível aquela pessoa que me tratava tão bem, aquela pessoa que me amava, aquela pessoa que era gentil, não pode ser. E muitas vezes ela para de olhar para as coisas. Você vai discutir com eles e eles terão dito algo terrível para você alguns dias antes e você vai dizer, olha, quando você disse, e eles vão dizer, eu nunca disse isso. Então é literalmente como se eles negassem a sua realidade. E quando alguém diz, eu nunca disse isso, a maioria das pessoas normais tende a duvidar de si mesmas. Ele nunca pede desculpas. Você sim, pede desculpas até pelo que ele faz de errado. Na verdade, eu sempre digo que um dos sinais de que você está em um relacionamento com um narcisista que está fazendo gaslighting é quando você começa a sentir necessidade de gravar as conversas com essa pessoa para poder reproduzi-las depois. Eu sempre digo que quando você sente que precisa de mensagens de voz em um relacionamento, pode ser hora de sair. O gaslighting é uma excelente oportunidade para a pessoa sair do ciclo. Se a pessoa começa a confrontar, porque a dor de achar que está enlouquecendo faz com que a vítima comece a procurar por ajuda por este fato. Normalmente não é por desconfiar do narcisista, é por desconfiar de si mesmo. Então a vítima começa a dar print, ela começa a achar que tem alguma coisa errada. E quando ela vai adiante, pode ser uma ótima oportunidade de saída do ciclo. Ele distorce a realidade e faz você acreditar que o problema é seu, que você é a louca, a ciumenta, a mentirosa, e você acaba acreditando. Ele faz de tudo para te desestabilizar emocionalmente. Finalmente, ele ultrapassa o seu limite e você não aguenta mais. Você diz que é melhor terminar o relacionamento e quando toma essa decisão, ele volta a ser como no início, atencioso, doce, com presentes e promessas. Você volta e quando ele sente novamente que te tem, basta pouco para que ele volte a te desprezar e o ciclo se repete.
E bom, esse é o ciclo de manipulação narcisista. E se fosse para dar um exemplo, eu diria que é uma teia invisível que vai te prendendo aos poucos até te deixar 100% preso. É muito complicado mesmo, porque quando você finalmente nota o que está acontecendo, você já pulou na piscina de cabeça e tudo. E isso acontece porque o narcisista ele manipula sem parecer que está manipulando. Mas calma, porque agora vem a parte boa. Você já sabe identificar comportamentos narcisistas. Você já sabe qual é o ciclo de manipulação dele. Você sabe reconhecer os seus padrões. E agora o que falta é aprender a virar o jogo. Entender exatamente como tocar nos pontos que o narcisista mais tenta esconder. Só assim que você consegue lidar com o narcisista. E é isso que eu vou te mostrar a partir de agora. Preciso que você saiba é que sim, existem algumas técnicas que podem lhe ajudar a se proteger, a se blindar de um manipulador. Eu acho que a mais importante de tudo isso é você ter bem claro para você mesmo que você não vai conseguir mudar essa pessoa. Certamente ainda é sábio oferecer essa informação, né? E tem que ser informado. Será que consegue sobreviver isso, sair, se libertar disso? Só pelo autoconhecimento. O autoconhecimento de si e o conhecimento de qual é aquele funcionamento. Mas é importante que a pessoa perceba, através do conhecimento, que ela não é a provocadora daquilo. Aqui eu falo sobre estratégias para lidar com o narcisista quando você não tem a opção de se afastar. Por exemplo, se você é filho de um narcisista, se você está casado com um narcisista e está em processo de separação ou está resolvendo questões técnicas, burocráticas para que o divórcio ocorra da melhor forma, nessas condições você pode agir dessa forma. Na opção, né, quando você tem uma relação mais trivial com o narcisista, que é totalmente opcional, obviamente o mais seguro é não manter contato nenhum. Então a gente recomenda um método para quando você tem que lidar com narcisistas, que se chama o método da pedra cinza. O método da pedra cinza é você não reagir. Então a pessoa te dá uma cutucada e você... Nossa, eu sabia que você precisava de terapia, mas não sabia tanto, né? Você precisa dar limites claros ao manipulador. Não é não. Os seus direitos são inegociáveis. E o que é mais importante dessa história de ser firme é: você não precisa ser agressivo, você não precisa ser hostil, violento, nada disso. Firmeza nada tem a ver com agressividade, mas tem a ver com não justificar. Você não precisa e não pode dar justificativas do seu limite a um manipulador. Tudo que uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista falar ou fizer com uma pessoa com quem eles lidam de forma íntima, porque são as pessoas íntimas que sofrem. Narcisistas parecem ser ótimas pessoas externamente para a sociedade. É quem está dentro de casa que vê o outro lado deles. Tudo que quem está dentro de casa vê nessas personalidades é uma ativação dos gatilhos. Me fazia acreditar que eu sou torta, quebrada por dentro, que não sei o quê. Então não reage. E eles fazem isso, né? Se você citar o narcisista, não, isso é você, não sou eu não. A personalidade narcísica é uma ativação constante do gatilho alheio. Enquanto você responder a esses gatilhos, eles te controlam. Porque se você der justificativa, aí vira um argumento de debate. Ah, mas por quê? Ah, mas e se? Ah, mais. E aí você entrou no jogo da manipulação. Não e ponto final. Por quê? Porque eu não quero, porque não é bom pra mim. Acabou. Não é não. Porque o que narcisista quer? Narcisista é viciado em ter respostas emocionais suas. Porque essas respostas fazem ele se sentir superior. Se eu falo uma coisa e eu vejo a dor dentro dos seus olhos, é porque eu sou superior a você e eu controlo você. Então eles vão fazer de tudo para ver a dor nos seus olhos. Você vai perceber que o manipulador, ele é sempre vago nas coisas que ele diz. Ele sempre tem uma ambiguidade. Isso para poder depois usar contra você. Porque faça você a interpretação que fizer, ele vai dizer que você errou. Ele vai dizer que ele disse e você não entendeu. Ele vai sempre usar isso contra você. Então, exija clareza. Quer um exemplo disso? Pega um exemplo do trabalho, que é mais fácil.
um chefe que diz assim: eu quero que você faça tal coisa. Tá, me dê as diretrizes, como é que você quer? Não precisa. Do jeito que você fizer, tá bom, lhe dou carta branca. Aí você faz. Aí o chefe vem e desce a lenha em você. Você priorizar a si mesmo. Todo empata, ele tem um comportamento que a gente chama de autossacrifício. Então, o autossacrifício faz a pessoa colocar a necessidade do outro na frente da sua. Quando você convive com um narcisista, isso se agrava muito, porque o narcisista fica sugando, ele fica se aproveitando dessa característica. Então, quando você vai treinando, vai recuperando a capacidade de colocar a sua necessidade na devida prioridade, você vai enfraquecendo o poder que o narcisista tinha sobre você. Meu pai dá uma indireta de que minha empresa nunca vai dar certo, aí eu fico pé da vida. Minha mãe menciona que meu marido vai me trair, aí eu fico pé da vida. Meu pai fala que eu sou um boiolinha, aí eu fico pé da vida. Minha mãe menciona que eu tô gorda depois da gravidez, eu fico pé da vida. Faça uma lista de tudo que você sabe que eles vão mencionar para desestruturar você. E quando eles falarem essas coisas e você tiver resposta emocional, você deverá então imaginar que você tem uma bolha ao redor de você. Essa bolha serve para você não externalizar sua resposta emocional. Em outras palavras, o manipulador não pode perceber nem o que você está sentindo, nem o que você está desejando. Porque entenda que não há um acolhimento, não há uma empatia da parte do manipulador. Então, tudo o que ele perceber que você está sentindo ou querendo que ele faça ou deixe de fazer, isso vai ser usado contra você e usará sem dó nem piedade. Não caia na fantasia. Os narcisistas podem ser muito magnéticos e charmosos. Eles são ótimos em criar uma autoimagem fantástica que nos atrai. Nós somos atraídos por sua confiança aparente e sonhos elevados. E quanto mais abalada a nossa própria autoestima, mais sedutor é o fascínio. Bom, quando você estiver tomando essas decisões de acabar se afastando, o narcisista ela vai ser aquela melhor pessoa de novo. Ela vai dizer mudar, ela vai dizer tá diferente, ela vai te seduzir e o ciclo se repete, como sempre. Agora, o próximo truque que eu vou passar para vocês é que eu considero o mais importante. Foi o que mais eu achei forte, preste atenção. É vocês sempre serem totalmente transparentes e honestos, de forma exemplar. Por que isso? Num primeiro momento, é por isso que eu falo que é contraintuitivo, parece que dar muita informação ao narcisista cria os meios para ele nos manipular. Só que quando a gente usa o nosso comportamento de forma estratégica, né, ressaltando a nossa integridade, o nosso caráter e tudo, a gente demonstra para o narcisista que, independente do que ocorra em relação àquilo que nós não controlamos, o nosso caráter é inabalável. Essa estratégia, pra mim, é a melhor e a mais nobre. Sabe aquela história que o bem vence o mal? Justamente isso. Quando você age de maneira nobre, você age com caráter, com lealdade, o narcisista é uma vergonha. Por quê? Nossa, eu sou realmente uma pessoa tão ruim assim. Nossa, ele é uma pessoa nova. Nossa, como ele é gentil, como ele é digno, sabe? E vai ativar aquele gatilho da insegurança dela. Eu não mereço nada, eu sou ruim. Desse jeito, você destrói. E não só um narcisista, mas qualquer pessoa que tenta agir de maneira suja e ruim, isso destrói qualquer pessoa. Agora, calma, sai do vídeo ainda que eu tenho uma coisa a criticar. Ao mesmo tempo que tem esse lado onde inúmeros psicólogos e terapeutas, na verdade, todos que eu vi sempre dizem uma coisa: a melhor maneira é se afastar. Se precisar lidar, é necessário usar essas estratégias. Porém, tem uma terapeuta que tem uma opinião diferente. Porque, para pensar, como é que a gente vai quebrar o ciclo transgeracional de negligência e abuso se a gente deixa para trás algumas pessoas que querem se trabalhar, só porque elas têm transtorno de personalidade, cara? A gente só tem que deixar claro que oferecer informações não estigmatizadas nunca significa que a gente tem que manter contato com pessoas que não contribuem para a nossa felicidade. Mas também deixar claro que mudança é possível para quem trabalhar por isso. Eu acho que a gente está pronto para esse próximo passo. E eu convido você a considerar se ele parece lúcido e se ele faz sentido. Muito obrigado. É realmente uma opinião muito controversa do que a gente costuma escutar. Mas se você que está assistindo fosse o meu filho, ou fosse um amigo que eu amo muito e tudo mais, eu mandaria não tentar ajudar um narcisista. Porque às vezes ele pode falar que quer mudar, mas às vezes é só manipulação. Essa é a minha opinião. E aí, qual é a sua?